Com a palavra, o doutor Roberto Novaes, professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia a todos. Agradecer o convite da ministra Edilene Lobo. Agradecer também o convite aqui da Escola da AGU para participar aqui desse painel. E, sem mais delongas, iniciar aqui a nossa exposição. Eu gostaria de dar um passo atrás nas nossas discussões. Eu acho que a gente precisa, eu sempre trabalho esse tema dessa maneira, eu acho que a gente precisa de ter um momento socrático para a gente perguntar o que é algo, né? A moda dos diálogos platônicos em que se perguntava o que é justiça, o que é virtude, o que é beleza, o que é o amor e assim por diante. E o nosso tema de hoje, que é a regulação da IA no direito comparado, eu acho que requer isso, na medida em que eu vou tratar aqui com vocês de duas abordagens que são muito distintas da maneira pela qual se tem trabalhado a regulação estatal da inteligência artificial. Então, eu gostaria de retroceder um pouco e dizer o que é essa IA e pensar o que é essa IA. O termo inteligência artificial, historicamente, a notícia que a gente tem é que ele teria surgido em 1956, ao dar o título de uma conferência que aconteceu no Dartmouth College, nos Estados Unidos. E esse nome ele foi proposto de maneira propositalmente vaga e abrangente. Ele foi proposto por um professor chamado John McCarthy. Quem já organizou congresso sabe que muitas vezes a gente faz isso. Ao invés de a gente restringir o assunto, a gente propõe um nome bastante amplo, de modo a permitir a participação de pesquisadores, de estudiosos de áreas as mais distintas, sem querer fazer seleção ou opção por um determinado linha de estudos, por uma determinada linha de pensamento. Esse nome, então, quando ele foi proposto, ele englobou, na época, pensadores que tratavam de matemática, tratavam de problemas lógicos, tratavam de uma área que ainda hoje existe, a gente estuda, tem literatura sobre isso, chamada teoria dos autômatos, propunha englobar pensadores da área de cibernética e assim por diante. E acabou que esse nome fez muito sucesso e se tornou lugar comum, se tornou o chavão para se referir, na verdade, a uma série bastante heterogênea, um conjunto bastante heterogêneo de tecnologias. Então, a princípio, nós não podemos dizer que existe algo definido, claro e restrito que responde pelo nome de inteligência artificial. Inteligência artificial ela deve ser compreendida de um ponto de vista de uma evolução histórica, ou seja, várias tecnologias, desde lá da década de 50 até os dias atuais, ganharam esse nome, destacadamente ali no início da década de 50, década de 60, as linguagens lógicas, isso depois vai aparecer na definição de IA dada pela União Europeia. Na década de 80, isso tudo existe até hoje, tá? Começou naquela época, mas sobrevive até hoje de formas muito mais sofisticadas. Na década de 80, os sistemas baseados em conhecimento, ou sistemas especialistas, que também vão aparecer na definição da União Europeia. E hoje, nós só estamos aqui falando de IA, discutindo regulação de IA, porque nos últimos 10, 20 anos, todos acompanharam isso, há uma grande expansão, há uma explosão das tecnologias de aprendizagem de máquina. Inclusive, na regulação da União Europeia, isso também aparece, e chegou-se a cogitar, nos debates entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão, uma definição que listasse as tecnologias de aprendizagem de máquina, para defini-las como inteligência artificial apenas, para propor uma regulação apenas sobre ela, mas isso foi abandonado ali nas discussões, ou melhor, foi aprimorado nas discussões, de modo a ter uma definição um pouco mais abrangente e que englobasse
linguagens lógicas, tecnologias com base de conhecimento, sistemas especialistas e, claro, as tecnologias de aprendizagem de máquina. Então, quer dizer, por um lado, nós podemos dizer que não existe inteligência artificial. Por outro lado, em si, algo em si que nós vamos denominar assim. Por outro lado, a gente tem que entender que há um desenvolvimento histórico. Ao longo de diversas épocas, diferentes tecnologias foram tratadas nesse rótulo, nesse grande nome, e, hoje em dia, o que discutimos primordialmente, principalmente, são tecnologias de aprendizagem de máquina. Ou seja, até pelas preocupações apresentadas aqui no painel anterior, quando nós estamos falando de treinamento, quando nós estamos falando de viés, quando nós estamos falando de base de dados, nós estamos nos referindo principalmente a tecnologias de aprendizagem de máquina. Então, quer dizer, inteligência artificial hoje em dia se refere à aprendizagem de máquina, mas não se restringe a isso nas definições legais ou na definição legal da União Europeia, que, por sua vez, ela é baseada na definição apresentada pela OCDE em 2019 e depois em 2023, nos relatórios da OCDE sobre esse assunto, e que também, eu não vou entrar muito no projeto de lei do Brasil, mas que embasou claramente, principalmente o substitutivo da Comissão de Juristas que foi apresentado ao Senado. A gente tem um outro probleminha ainda que eu gostaria de acrescentar. Tem uma autora que eu gosto muito, que se chama Pamela McCorduck, que ela tem um livro que se chama Máquinas que Pensam, Machines Who Think. E ela fez uma história da inteligência artificial, conversando com aquelas pessoas, desde o Dartmouth College, na década de 70, na década de 80, e, por meio de entrevistas, ela faz esse histórico. E ela comenta um ponto que eu acho muito relevante, que ela chama de um paradoxo estranho, an odd paradox. Que ela vai falar o seguinte: todas as vezes que algo se tornou corriqueiro, todas as vezes que nós nos acostumamos com o uso de uma determinado software, de um determinado equipamento, aquilo deixa de ser visto como inteligente. Então, é um paradoxo no qual inteligente é aquilo que é estranho, aquilo que a gente não entende muito bem ainda como que funciona, e depois de um tempo em que as pessoas vão se adaptar àquela tecnologia, que ele vai se tornar corriqueiro, vai entrar nas nossas atividades usuais, a gente deixa de ver aquilo como inteligente e passa a ser uma coisa do dia a dia. Então, quer dizer, é meio fugidio também o conceito, A ideia é meio fugidio. Então, hoje, nós estamos muito impressionados com tecnologias de IA generativa, por exemplo, como são os geradores de texto, como são os geradores de imagem, de vídeo e tudo mais, mas daqui a alguns anos, talvez, nós nos tornemos acostumados a isso e ignoremos que aquilo um dia foi tido como inteligente. O exemplo que ela dá é muito fácil de todos nós entendermos, que é o exemplo do jogo de xadrez. Quando os primeiros computadores passaram a jogar xadrez, aquilo era tido como algo impossível e era tido como algo tipicamente humano e, portanto, inteligente. Hoje em dia, ninguém mais acha que computador jogar xadrez é um comportamento inteligente. Vamos lembrar que há mais ou menos 20 anos atrás foi um marco da ciência da computação quando Kasparov perde para um computador, e hoje nem se discute, o Deep Blue, e hoje nem se discute mais que o computador pode bater qualquer campeão internacional de xadrez. A gente teve mais um passo nesse sentido, eu acabo a ilustração, que é o computador jogando Go. Tem aquele filme famoso, o AlphaGo. O Go é muito mais complexo em termos de combinações do que o jogo de xadrez, e aí o AlphaGo ele vence o campeão mundial de Go, que, salvo engano, é sul-coreano, e tudo bem, agora ninguém mais vai peitar um computador jogando Go. Isso nós já perdemos, isso já se foi. Dito isso, eu acho que a gente precisa ter esse passo atrás e ter uma visão das técnicas que são implementadas. A professora Edna comentou aqui anteriormente como que, muitas vezes, a gente fica buscando determinados direitos, buscando determinadas regulações, e, tecnicamente, elas são inviáveis ainda. Então, um dos temas, por exemplo, que é muito discutido hoje em dia na Europa, que é a questão, aqui também, enfim, que é o direito à explicação, por que o computador chegou àquele resultado, tecnicamente isso é muito difícil de fazer, isso não é impossível.
Né? Então, quer dizer, por que eu cheguei a um determinado score de crédito? Né? Por que determinada compra foi tida como compra suspeita? Por que o meu cartão só me liberou o limite de 7 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil reais? Muitas vezes você não tem como dizer se aquilo é resultado de um dado demográfico, de um dado comportamental, não tem como dizer. Né? O resultado é ali apresentado, a máquina diz aquilo, e aquele score te é dado, e, enfim, tecnicamente não é possível se dizer do resultado daquilo. Então, o que a gente vê? Os dois modelos que eu vou comparar aqui com vocês são o modelo europeu, que influenciou, né, bastante, né, tem influenciado bastante outros países do mundo, pelo pioneirismo, por serem os primeiros a fazerem uma regulamentação tão grande, tem inspirado o modelo brasileiro. Isso tem, inclusive, sido apelidado, né, de efeito Bruxelas. Né, enfim, a Europa... Isso aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, como a GDPR influenciou nitidamente a LGPD aqui no Brasil, e parte disso tem acontecido relativamente à tramitação do nosso projeto de lei, mas não integralmente, né, por razões que a gente pode até abordar mais adiante. Qual que é o modelo europeu? O modelo europeu, a gente vai pensar na definição, ele procura definir IA, né, o projeto brasileiro ele procura definir IA também, mas o modelo europeu procura definir IA a partir de algumas necessidades. E eu destacaria 3 ou 4 necessidades principais. A primeira delas, de estar em acordo com um padrão internacional, isso é especificamente dito no AI Act. Né? As normas europeias elas têm no preâmbulo delas, né, coisa que a gente não tem tanto hábito aqui na doutrina brasileira, na forma pela qual o direito brasileiro é produzido, de produzir longas justificativas, né, que são chamadas de recitais. Então, o ato, né, a lei da União Europeia de Inteligência Artificial, tem 180 recitais que fazem um longo preâmbulo ali àquela lei, e eles são utilizados para interpretação da própria lei. Então, o recital 12 é o recital que trata da definição de A para o ato da União Europeia. Ao passo que o parágrafo 1º do artigo 3º é o que traz a definição legal do texto duro da lei sobre IA. E o recital ele traz mais informações do que o próprio artigo. E a primeira delas é essa. Eles querem estar de acordo ou eles querem estar em compasso com a legislação internacional, com os padrões internacionais, com uma convergência internacional, como tem sido chamado. Isso é de nítida inspiração dos dois relatórios da OCDE. Segundo ponto, eles procuraram ali fazer uma distinção entre sistemas tradicionais e sistemas de IA. Nas definições que a gente tem nos projetos brasileiros, essa distinção ela não está muito clara. E lá, o que eles explicam? Eles vão explicar que os sistemas tradicionais são sistemas que são integralmente programados não por uma única pessoa, eu ia falar errado, programados por seres humanos. Então, e eles estão se referindo tecnicamente à produção tradicional de software, na qual todas as regras do programa, baseadas numa entrada e numa saída, são previamente definidas pelos programadores humanos. Né? Então, numa programação tradicional, um sistema de gestão, os nossos clássicos, né, sistema de compra, de emissão de nota fiscal, de reserva de passagem aérea, de comércio, etc., eu tenho todas as regras, né, que elas são previamente estipuladas ali na definição de requisitos do software, tá certo? E elas vão ser codificadas por um programador humano. Né? Diferentemente dos sistemas de IA, e aí a definição da União Europeia é bastante abrangente, que vão se utilizar das chamadas algoritmos, as diferentes técnicas, né, que podem ser somadas, que podem ser conjugadas, um conjunto de exemplos,
E, a partir daquele conjunto de exemplos, a pessoa empurrando um carrinho de pipoca, na hora que passar uma pessoa empurrando um carrinho de pipoca, na hora que passar uma pessoa empurrando um carrinho de pipoca, ele não vai identificar que aquilo ali é um pedestre e o carro vai continuar seu caminho. Então, quer dizer, o resultado do processamento ele não é integralmente, previamente determinado por um indivíduo, né, ou por uma equipe de indivíduos, e, portanto, ele depende dessas informações, desses dados de treinamento. Então, eu acho que esse é o segundo aspecto importante da distinção entre os sistemas de IA e os sistemas de software tradicional. Tá? Terceiro ponto importante, o regulamento da União Europeia ele vai falar que os sistemas de inteligência artificial são sistemas que produzem inferências. E aí, na sequência, ele vai explicar o que são essas inferências. Então, ele vai dizer que inferência é produzir recomendação, produzir previsão, decisão e conteúdo. E conteúdo. É interessante que esse e-conteúdo, em muitas das definições anteriores que foram discutidas pela comissão, pelo Conselho, pelo Parlamento e nas discussões aqui do projeto brasileiro e do substitutivo brasileiro, esse termo conteúdo não está presente. Evidentemente, ele é uma referência à IA generativa. Então, quer dizer, o que é inferir? Inferir é uma palavra que vem lá da lógica, ela é muito vaga. Inferir é passar das premissas à conclusão. Isso já existia na lógica aristotélica, na lógica simbólica, na lógica formal, existia nas linguagens lógicas, mas o regulamento da União Europeia vai definir dessa maneira. É decisão, recomendação, previsão e produção de conteúdo. E, por fim, ele faz a listagem desses 3 grandes grupos de algoritmos, ou essas 3 grandes famílias de algoritmos, que são aprendizagem de máquina, sistemas baseados em conhecimento, knowledge-based systems, e linguagens lógicas. Mas não tenhamos dúvida, nós estamos aqui hoje, devido à grande expansão que a aprendizagem de máquina teve, a expansão essa que se deveu, claro, aos desenvolvimentos acadêmicos da ciência da computação, mas também se deveram a contingências históricas, quais sejam o aumento do poder de processamento de determinadas arquiteturas de processadores. Então, quer dizer, há 20, 30 anos atrás, não existia hardware para fazer isso, ou os hardwares que existiam, os processadores mesmo que existiam, eles não eram capazes, no tempo, no custo, na eficiência, de processar esses modelos. Então, a partir do momento, gente, até veio para um caminho interessante, que veio pelo caminho dos games, do caminho da indústria do cinema. Então, a partir das décadas de 90, dos anos 2000, começaram a ser desenvolvidos processadores chamados GPUs, que são processadores gráficos. Só que esses processadores gráficos eles são muito, em comparação a CPUs, que a gente conhece, eles são extremamente eficientes para fazer o tipo de operação matemática necessária ao processamento desses modelos, ao treinamento de modelos de aprendizagem de máquina. Porque eles processam quantidades muito grandes de dados em paralelo. Eles são muito eficientes para fazer operações com matrizes. A gente, quando estudava no colégio, achava que matriz não servia para muita coisa, e aí a gente vê que as matrizes voltam a nos assombrar hoje em dia, e os processadores são muito eficientes para fazer isso. E o outro grande fator que encaixa com a disponibilidade da máquina que vai processar isso é a imensa abundância de dados e de informação, de maneira muito barata. Seja porque eles estão disponíveis na internet, seja porque todos nós estamos carregando um dispositivo e usando aplicativos que estão coletando dados nossos o tempo inteiro. O nível de detalhe que, por exemplo, as grandes plataformas têm do nosso comportamento, a gente não tem nem noção. Primeiro, porque eles são proprietários. A gente não sabe exatamente o que eles estão coletando. Mas, assim, vou dar um exemplo aqui muito trivial. A gente recebe, no final do ano, minha filha adora ficar vendo no final do ano, as estatísticas do Spotify. Quantas músicas você escutou? Você foi o que mais escutou rock no mundo, você está entre os 1% que mais gostam de tal músico. Então, ela adora ficar vendo quantos minutos ela escutou e tudo mais, e ela ficou toda feliz porque agora os dados são mensais.
Mas o Spotify, né, enfim, eu tive a oportunidade de ver, inclusive, o diretor de tecnologia do Spotify apresentando isso, até mesmo onde que você pula uma determinada música, ou o volume que você escuta cada trecho de uma música, ou se você está escutando aquilo ali parado ou em movimento, aquilo ali é coletado. Então, quer dizer, e de maneira gratuita, né? Não vou dizer gratuita, mas muito barato se fazer isso. Né? Eles desenvolveram agora uma tecnologia que permite dizer qual é a música a partir do perfil de skipping, né? Como eles chamam de pulação, de pulos, de saltos daquela música. Então, não, depois da terceira vez que repete o refrão, a maioria das pessoas pula essa música. Então, vamos lançar uma versão que ela tem só 2 repetições do refrão para evitar que uma pessoa pule, por exemplo. Né? Enfim, disso, então, gente, nós temos uma opção que foi adotada ali pela União Europeia, que foi a de fazer um regulamento que tem uma definição geral. Essa definição ela é problemática, né, justamente porque será que ela engloba as próximas tecnologias? Será que ela não deixa coisa de fora? Né? Ou seja, será que sistemas que fazem decisão, que fazem recomendação, que produzem conteúdo, mas não se usam de machine learning, por exemplo, não se utilizam de linguagens lógicas, não se utilizam de sistemas baseados em conhecimento. Eles também não trazem risco dentro daquele modelo de risco que a União Europeia criou, que nós não temos tempo para entrar aqui hoje. Tá? Do outro lado... e a última coisa, gente. Temos que lembrar que o sistema de produção legal da União Europeia é um sistema extremamente pesado. Né? Ou seja, nós temos uma organização transnacional, composta por 27 Estados-membros, que produz diversos tipos de normas, com diversas naturezas diferentes, e ela ainda tem esse fluxo tripartite, né, que eles chamam de triálogos lá na União Europeia, que importam numa discussão do parlamento com o conselho, com a comissão. Então, a gente tem um problema, né, da natureza democrática, da tradição democrática e parlamentar europeia, em que o processo legiferante ele é um processo rígido, ele é um processo pesado, ele é um processo lento. Né? E a gente ainda tem a nossa tradição europeia continental de que o direito produz definições, né, e as normas vão se aplicar aos fatos que se encaixam naquelas definições. Então, foi esse o caminho que a União Europeia adotou e parece ser o caminho que o Brasil vai adotar. Né? O caminho, nitidamente, que está nos projetos em tramitação é esse, mas parece ser o caminho que o Brasil vai adotar. E eu queria trazer em contraste o modelo chinês. O que é o inverso do modelo chinês em comparação ao modelo europeu? O sistema legiferante da China, do ponto de vista da produção de normas, ele é infinitamente mais eficiente. Ou seja, ele é capaz de produzir normas de maneira muito mais veloz. As normas que regulamentam a inteligência artificial na União Europeia, elas não partem de uma definição, elas não partem de um conceito. Elas partem de determinadas tecnologias e eles optaram por regular a inteligência artificial a partir de tecnologias. Então, ao invés de ter uma definição que engloba tecnologias, eles pegaram tecnologias determinadas, por opção política, social, econômica deles, e atualmente regularam aquelas. Quais que eles regularam? Regularam IA generativa, sistemas de recomendação e sistemas que eles chamam de deep synthesis, né? Ou síntese... Está tudo em chinês, né? As normas estão todas em mandarim, então a gente tem que recorrer à inteligência artificial para poder traduzir para a gente. E, na hora que ela traduz como síntese aprofundada. Né? Mas seria síntese profunda, ou seja, a geração, que aqui, quando é feito de maneira enganosa, a gente chamou de deepfake. Tá? Então, eles optaram por regular essas 3 tecnologias diferentes, sem prejuízo de que depois
outras famílias de tecnologias, né? Eu estou apelidando isso de famílias técnicas, sem prejuízo que outras famílias técnicas sejam reguladas posteriormente. Por que o sistema deles, né? Eu não estou entrando no mérito aqui, né? Não vamos entrar nessa discussão que já é suficientemente complicada, de falar um é democrático, o outro é autoritário. Nós não estamos entrando nisso. Nós estamos dizendo que existe um processo muito mais lento, muito mais complexo, muito mais demorado, né, do ponto de vista da produção normativa na União Europeia do que existe na China. Na China, existe uma autoridade do ciberespaço, né, chama Cyberspace Authority of China, em inglês, né, CAC, e essa autoridade está submetida ao Diretório Central do Partido Comunista da China. Então, ela também não é, tá, gente, como muita gente às vezes apressadamente acha, uma agência reguladora. Não é assim. A estrutura política da China é diferente, né? A estrutura política da China, inclusive, é difícil a gente distinguir o que é estrutura do Partido Comunista do que é estrutura de Estado. Na verdade, elas se confundem, né? E, para piorar a situação, os chineses ainda têm um princípio que se chama o mesmo órgão com dois nomes. Então, muitas vezes, um órgão tem um nome dentro da estrutura do Partido Comunista Chinês, ele tem outro nome dentro da estrutura estatal, ele tem um nome que é usado internamente e ele tem um nome que é usado externamente, né? Então, dentro da estrutura do Partido Comunista Chinês, a gente tem o escritório de informação do Partido Comunista, né? Dentro da estrutura do Estado, a gente tem a autoridade do ciberespaço da China, que são a mesma coisa, tá? Então, o que ela produz? Ela produz as regras, né? Ela é uma autoridade que produz as regras. Não é um sistema legislativo com votação, com comissão, com emendas, etc. O que eles fazem? Eles fazem uma proposta de regulamentação, ela é submetida, sim, a uma consulta pública. Se a gente entrar no site deles agora, eles têm outras consultas públicas abertas, e depois, aquela autoridade reguladora, ela produz a regra. E elas são muito menores, tá, gente? Então, enquanto só de recitais aqui a regulação da União Europeia tem 180, né, anexos são vários à lei da União Europeia, ela é imensa. Essas regulamentações sobre IA generativa, sistemas de recomendação e síntese aprofundada ou síntese profunda, elas são muito curtinhas. Elas têm 10 artigos, 15 artigos, tá certo? Então, eu acho interessante a gente apresentar aqui esses dois modelos, e aqui eu já caminho para a conclusão, para tentar fazer essa comparação. O que a União Europeia optou por fazer? Né? E tendo essa ressalva de que, a rigor, a gente tem que ser socrático com o que é IA. Estamos falando de famílias técnicas, tá? E a mais importante delas nos dias de hoje, que eu não tenho dúvida nenhuma, tá, gente? Aqui eu vou ser provocador, né? Se não houvesse machine learning, a gente não estaria aqui. Tá certo? A gente nunca fez seminário em lugar nenhum para discutir o corretor ortográfico do Word. Tá? A gente nunca fez isso. Bem que podia, né? Mas, enfim. Quer dizer, toda essa... Eu não vou dizer que é só isso, tá, gente? Mas é só provocação, vocês me desculpem um pouco, né? Então, o motivo pelo qual a gente está aqui é por essa família técnica que ganha grande relevância nos últimos anos, né? E ela começa a ser usada de maneira indiscriminada. E ela começa a ser usada sem compreensão do que ela faz, do que ela produz. E ainda tem uma outra questão, que nós temos essa tendência, como a Pamela McCordell, que já adiantou, e eu disse no começo, de antropomorfizar. Aí ela vai passar apertado para traduzir agora, né? A gente acha que é gente que está ali e é enganado por aquilo, né? Nós projetamos ali a nossa visão humana em cima da máquina e estamos achando que a máquina responde para nos traduzir. Não, era só para avisar que o horário está acabando. Eu achei que fosse dramático, assim, o Lose My Religion. Né? Mas, enfim, terminando já. Então, de um lado, a gente tem uma regulação muito extensa, abrangente, que parte de uma definição que engloba várias famílias técnicas. De outro lado, nós temos uma regulamentação pequenininha, que faz opções, tá? E que tem regulamentação a partir de, eu não vou dizer algoritmos, por isso que eu estou usando esse nome, família técnica, a partir de grupos de tecnologias.
qual que é a cara dessa legislação da União Europeia? A cara dessa legislação europeia, ela tem uma preocupação fundamental com direitos individuais. Ela tem uma preocupação com o risco do uso das tecnologias, daí ela classifica de acordo com uma matriz de risco, né, que não é o nosso objeto aqui hoje, mas nós podemos dizer que a preocupação fundamental é com a proteção de direitos individuais. Né? Ideologia, modelo histórico. O fundamental da China é com a regulação social. Do nosso ponto de vista europeu ou ocidentalizado, né, nós não estamos na Europa, a gente diria é uma preocupação com controle, é uma preocupação autoritária. Do ponto de vista chinês, a gente diria é uma preocupação com a paz social. Ou seja, enquanto o valor europeu e, de tabela, o nosso aqui na periferia da Europa é o de proteger direitos individuais e, portanto, responsabilização, responsabilidade civil, do ponto de vista chinês, a preocupação é com distúrbio social, a preocupação é com disseminação de conteúdos falsos, a preocupação é com paz social. O viés é completamente diferente na regulamentação dos dois países. Tá? E, por fim, o que eu acho que assim é vantajoso, né? Não vou dizer vantajoso, mas uma coisa que me desperta interesse, né, melhor dizendo, no modelo chinês, é que, na China, eles acabam tendo uma espécie de... tem sido chamado isso de escalabilidade legal. Por quê? A partir do momento em que eles têm um modelo muito rápido de produção de normas, claro que aqui, tá, gente, com todos os problemas que isso possa ter, nós não estamos ignorando isso, eles podem promover sucessivas versões da mesma norma. Né? Então, é um modelo de escalabilidade, por quê? Porque eles têm o tópico, né, eles optaram por fazer dessa forma, a IA generativa, sistemas de recomendação, eles têm a agência reguladora, né, e com a ressalva de que não é bem uma agência reguladora, é um outro tipo de entidade estatal ligada ao Partido Comunista e tudo mais, e eles têm um objetivo que é a pacificação social, ou, né, do nosso ponto de vista, algo autoritário, do ponto de vista deles, algo relativo à ordenação da convivência social ali na China. Então, assim, já encerrando, passando a palavra aqui, né, para a professora Edilene, eu acho muito relevante esse estudo do direito comparado e de como que os diferentes países vêm tratando este tema. Por quê? Porque, diferente ali da LGPD, em que ela é agnóstica do ponto de vista tecnológico, né, fazendo uma comparação, nós estávamos falando de dados, quando nós estamos falando de IA, nós não estamos falando de algo que é agnóstico em relação a tecnologias, nós estamos falando de grupos tecnológicos. Né? Ou seja, nós temos que, ao mesmo tempo, adequar as necessidades que a gente tem num país que é periférico, ou seja, as big techs não estão aqui, as grandes produtores de hardware não estão aqui, né? A maior parte da produção de literatura e de pesquisa não está aqui, tudo isso é muito caro de ser feito, isso não é barato de ser feito, isso é caríssimo de ser feito. Né? Então, como que, ao mesmo tempo, nós podemos regulamentar isso de modo a aproveitar dessas tecnologias, vendo modelos diferentes. Então, eu encerro aqui, aproveitando que nós estamos no Novembro Negro, lembrando das palavras de um grande cientista social negro brasileiro chamado Guerreiro Ramos, em que ele vai, numa obra muito importante dele, que é a Redução Sociológica, ele vai falar o seguinte, olha, não é... O que é a redução sociológica? Né? Não é a gente negar a produção científica, intelectual, jurídica dos outros países. Mas é saber que essa produção científica, legal, cultural, técnica, ela tem que ser introjetada no nosso país de acordo com as nossas necessidades. Então, eu não acho que E aí, enfim, eu acho que a gente tem que olhar para esse direito comparado como se a gente estivesse olhando para uma feira mesmo. Né? Ou seja, nós estamos vendo as soluções que aqueles outros países estão fazendo, mas a gente tem que saber que a China pode se dar o luxo de regulamentar a IA de uma maneira porque ela está na fronteira, né, competindo cabeça a cabeça ali com os Estados Unidos, inclusive na produção de hardware. São os dois únicos países que dão conta de fazer isso. Né, na produção dos chips mesmo.
né? Taiwan ali dentro da esfera de influência dos Estados Unidos, que vão processar isso tudo. Então, o que a gente pode aproveitar dessas regulamentações desses outros países, de modo a preservar o nosso perfil, de modo a preservar o nosso papel internacional e fomentar, nos limites aqui do nosso país, em benefício da sociedade. Pessoal, é isso, então. Agradeço muito a atenção e passo a palavra aqui ao nosso mestre de cerimônias. Obrigado, pessoal.